Todo mundo já ouviu falar do experimento do Thales, não já? De Mileto. Acho que é o mais clássico, porque a matemática também utiliza, trabalha com esse exemplo. O Thales de Mileto, ele queria medir a altura de uma pirâmide lá do Egito, não sei de qual, mas ele falou assim para o faraó: eu consigo medir a altura dessa pirâmide aqui, ó, sem ter que subir nela. Aí o faraó falou assim: como você vai fazer isso? Ele falou: basta eu comparar a sombra que essa pirâmide projeta no chão com a sombra de uma estaca de madeira que eu vou fincar aqui, ó. Por que o Thales sabia que isso aqui era possível? Porque isso é um exemplo da propagação retilínea da luz do Sol. Porque como os raios de luz do Sol, eles vêm paralelos e vêm em linha reta, a sombra que essa pirâmide vai projetar no chão, né, ela é muito maior que a sombra da estaca. Deixa eu colocar a estaca mais longe, que essa pirâmide ficou bem grande. Vou pegar. Vou ficar mais longe. A sombra dessa estaca, ela vai ser proporcional em questão de tamanho. Agora eu tenho que pensar aqui em 3D, tá, gente? Ó, sei que é difícil e que meus desenhos são top, mas aqui, ó, que tá a estaca. Onde que tá a sombra da pirâmide? Vem daqui da base da pirâmide até ali, né? Então eu vou desenhar aqui como se fosse uma, ó, ela vai estar assim. Vamos ver se eu consigo desenhar aqui estilo Henrique, ó. Aqui até aqui, ó. Vai fazer uma sombra gigante aqui, né? E a sombra dessa estaca de madeira, ela é pequenininha. Eu posso comparar. O que o Thales sabia é que ele podia comparar a altura dessa pirâmide, chamar de Hzão, com o tamanho da pirâmide, chamar de Dzão. Essa sombra toda aqui, ó. A altura dessa estaca de madeira, Hzinho, dividido pelo tamanho dessa estaca de madeira. São triângulos semelhantes, tá? Isso que forma aqui. Então ele falou assim, ó, como os raios são paralelos e tal, não mudam de direção, não fazem curva, eu sempre vou poder comparar Hzão sobre Dzão igual a Hzinho sobre Dzinho. Tem N exemplos, né, disso aí nos exercícios que eu vou passar para vocês, nos exercícios vestibulares. Fulano de tal está ao lado de uma árvore. Ele nota que a sombra da árvore tem tantos metros e que a sua tem tantos metros. Se ele sabe a sua altura, qual o tamanho da árvore? É só fazer regra de 3. Isso que eu desenhei aqui, ó, isso que eu escrevi aqui, é uma regra de 3. Certo? Isso é um exemplo. Outro exemplo. Câmara escura. Câmara escura é o princípio de funcionamento de uma máquina fotográfica, né? Então imagina aqui uma câmara escura, que é uma cacheta escura, sem entrada de luz nenhuma. Com um buraquinho aqui, ó. A luz pode entrar só por esse buraquinho, pequenininho. E aí eu vou apontar essa câmara escura para um objeto. Vou fazer antes o raio de luz, depois eu desenho o objeto, tá? Fica mais fácil. Aqui, ó. Aí eu vou apontar para um objeto, sei lá, uma criança que está aqui. Nossa senhora, criança defeituosa. Então, o raio de luz que bate na cabeça dessa criança, ele só consegue entrar na câmara escura através do buraquinho. Então, tem que fazer esse caminho aqui, ó, de cima até lá embaixo. O raio de luz refletido pelo pé da criança só consegue entrar na câmara escura se ele vier de baixo e for lá para cima. Aquele vídeo que eu passei para vocês do Cosmos mostra como que os chineses inventaram esse esquema aqui. Não sei se eles inventaram, mas foram os primeiros a documentar isso, tá? Então, olha só, a imagem do pé da pessoa
dessa criança vai estar aqui em cima. O que vai aparecer aqui? No fundo dessa câmara escura vai aparecer a imagem dessa criança de cabeça para baixo. O princípio de funcionamento de toda câmera fotográfica é isso. E aí o que você pode comparar? Você compara a altura da pessoa, da árvore, do objeto que você está colocando, comparado à distância disso até a câmara escura, é igual à altura da imagem comparado à distância, né, do buraquinho, que é ocular, né, mas não precisa de terminologia assim, do buraquinho de onde o raio de luz está entrando, até o seu anteparo. Anteparo é a parte de trás da sua câmara escura, então desenho. A fórmula é a mesma, tá vendo? Continua sendo Hzão sobre Dzão dividido por Hzinho sobre Dzinho. É uma regra de 3. Por quê? Porque isso aqui é uma semelhança de triângulos. Esse triângulo grande aqui, ó, ele é OPV com triângulo pequeno. E as bases são paralelas. Então, se os ângulos são iguais e as bases são paralelas, eu posso fazer a semelhança de triângulozinhos. Que é a base de um está para a altura dele, assim como a base do outro está para a altura dele. Certo? Outro exemplo, então. Então, aqui, ó, a gente tem um exemplo das sombras. Aqui a gente tem um exemplo da câmara escura. O outro exemplo eu não vou desenhar, não. O que é o eclipse solar, por exemplo? A Lua é um objeto opaco. Então, ela bloqueia a luz do Sol. Eu vou mostrar para vocês a diferença entre isso que acontece com a Lua e isso que acontece, né? Desse eclipse solar, que é quando a Lua ela bloqueia a luz do Sol em uma parte da Terra. Então, olha só. Quem está aqui, ó, nessa pontinha, não enxerga o Sol. Tá? Ali a gente tem o que a gente chama de sombra. A sombra é quando um objeto opaco, nesse caso a Lua, bloqueia a luz de uma fonte luminosa. Bloqueia completamente. Quem está nas redondezas da sombra está no que a gente chama de penumbra. Penumbra sempre vai estar contornando a região de uma sombra. Se a gente tiver um objeto muito grande iluminando, tá? Uma fonte extensa. Por que acontece essa penumbra? Porque aqui a gente tem uma fonte extensa. Eu vou ensinar vocês a desenhar essas coisas. Tá? Apesar de desenho não aparecer tanto em vestibular mais, que é tudo fechado. Tá? Então, o que é o eclipse solar? É quando a Lua bloqueia a luz do Sol em uma determinada região da Terra. Quem está na sombra está vendo um eclipse total do Sol. É raro, tá? Acontecer na sua cidade. Quem está na penumbra vê um eclipse parcial do Sol. Beleza? Então, assim, qual que é a diferença? O eclipse lunar é que a Terra é muito maior do que a Lua. Então, a Lua vai passar onde? Na sombra que a Terra gera. Não tem penumbra para cobrir a Lua, né? Cadê? A penumbra estaria aqui, ó. Essa região aqui é uma região de penumbra, essa aqui também. Mas a Lua é muito menor que a Terra. Então, quando isso acontece, a gente tem um eclipse total da Lua. O que é eclipse? É sumir. Então, é o eclipse total da Lua. A Lua fica vermelha, né? Ela some e fica vermelha porque a única luz que consegue iluminar a Lua é a luz vermelha, a luz solar, porque ela contorna a Terra, tá? Acontece um fenômeno chamado Blood Moon, mas aqui no caso você vai falar que é o eclipse total da Lua. Perguntinha básica. Qual é essa fase da Lua aqui, ó? Qual é a fase da Lua para eu ter um eclipse solar? Questão de geografia para vocês. Nova? Seria a Lua nova. Por quê? Porque o Sol está iluminando a bunda da Lua. Quem está na Terra não está vendo. Então, para ter eclipse solar, a Lua tem que estar na Lua nova. Para ter eclipse lunar, a Lua tem que estar em qual Lua? Cheia. Tá bom? Então, Lua cheia pode acontecer o eclipse da Lua, lunar. Lua nova só pode acontecer o eclipse solar. Certo?
Se tiverem curiosidade, aí tem sites que falam quando vai ser o próximo eclipse. É bem bacana. Tranquilo? Isso é uma dúvida comum dos alunos. É uma questão que envolve geografia. A física não trabalha muito com isso, porque a gente não tem muito espaço para astronomia, né? Então acaba ficando a cargo da geografia falar um pouco disso para os alunos. Vamos desenhar? Questão de sombra e penumbra. Como é que funciona? Se você tiver... Tem várias combinações possíveis, né? Não, na verdade são duas combinações possíveis. Primeira combinação é o seguinte. Você tem uma fonte pontual, uma fonte pequenininha, mais um corpo opaco. Todo mundo já brincou de sombra, né? Quando era criança, né? Eu acredito. Então, a fonte pontual e você coloca um corpo opaco aqui qualquer. Vamos supor um objeto qualquer aqui que vai bloquear a passagem dessa luz. Então, essa fonte luminosa, ela vai emitir vários raios de luz e eles vão parar aqui nesse corpo, porque ele é um corpo opaco. Tá vendo? O primeiro raio de luz que vai passar por esse corpo é esse que passa aqui na extremidade, ó. E também vai acontecer aqui. O que acontece nessa região? Essa região aqui é uma região que não recebe luz, porque todos os raios de luz que estariam passando aqui, né, nessa região entre esses dois raios maiores, foram bloqueados pelo corpo que é opaco. Corpo opaco significa que ele não deixa a luz passar. Então essa região aqui é uma região de sombra. Quando a gente tem uma fonte pontual mais um corpo opaco, eu vou ter uma região de sombra somente. Por quê? Porque os raios de luz eles passam aqui tranquilamente, ó. Depois eu vou ter uma região iluminada. Eu não vou ter o que a gente chama de penumbra, que é o próximo caso. Então, se a minha fonte é uma fonte pontual, ela projeta somente sombra. Eu não recebo luz desse objeto aqui. Isso também pode ser chamado de uma evidência da propagação retilínea. Por quê? Porque a região de sombra tem sempre o mesmo formato que o objeto. Se você coloca um objeto opaco quadrado, a sombra dele é quadrada e assim por diante, né? Qual que é a próxima combinação possível? Seria uma fonte extensa mais um objeto opaco. Então imagina que aqui, ó, estou no teto, que é uma sala, e no teto dessa sala tem uma lâmpada. Essa lâmpada é um objeto extenso, uma fonte extensa de luz. Toda a lâmpada pode projetar luz. E no chão dessa sala eu tenho uma mesa. Se eu tivesse uma lâmpadazinha pontual ali, eu ia ter simplesmente uma região de sombra no chão. Só que agora eu tenho uma fonte extensa de luz. Olha o que acontece. Eu posso desenhar quantos raios de luz eu quiser a partir dessa fonte. Para ficar mais fácil, qual que é o macete, a manha? Você desenha raios de luz que saem das extremidades da fonte, sempre. Para ficar mais fácil, o que acontece na extremidade vai acontecer no objeto todo. Ó, tem essa possibilidade. Se fosse só assim, essa região aqui, ó, entre esse raio da esquerda e o raio da direita, não receberia luz. Porém, eu tenho também essa possibilidade. Então eu pego, faço dois raios de luz saindo da extremidade da fonte de luz. Essa fonte ali é uma fonte extensa, né? Então você pode desenhar ao longo dela toda raios de luz à vontade saindo dela. Essa região aqui, ó, não recebe luz em hipótese alguma. Então essa região é uma região de sombra. E sempre contornando uma região de sombra, eu tenho uma região que a gente chama de penumbra. Então esse ponto aqui, ó, ao redor da região de sombra é o que a gente chama de penumbra, que vai acontecer dos dois lados. A penumbra só aparece quando a gente tem uma fonte extensa e um objeto que bloqueia a luz dessa fonte extensa. Por último, quando fala de ótica, aí a gente entra nos exercícios. Quando fala de ótica, às vezes aparece alguns exercícios falando isso aqui, ó, ano-luz.
O que é ano-luz, galera? Apesar de ter a palavra ano, que é uma medida de tempo, a expressão ano-luz é uma medida de distância. É esquisito. Mas o que é um ano-luz? Imagina que é uma estrela. Essa estrela emite luz, né? E essa luz ela propaga no espaço infinitamente. Como as distâncias na astronomia são muito grandes, criou-se essa ideia do ano-luz. A velocidade da luz é de 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, quando está no vácuo. Então, um ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano. A luz percorre 3 vezes 10 a 8 metros a cada segundo, tá? Então, um ano-luz é a distância percorrida pela luz em um ano. É coisa pra caramba. Se eu quisesse fazer essa conta, como essa velocidade aqui é constante, a distância percorrida pela luz seria d igual a vt, distância velocidade vezes tempo. A velocidade é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Só que o tempo tem que ser em segundos. E eu estou trabalhando com um ano. Ou seja, são 365 dias, vezes 24 horas, vezes 60 minutos, vezes 60 segundos. Dá aproximadamente 9 vezes 10 a 15 metros. 10 a 15, galera, é muita coisa, tá? A estrela mais próxima da gente é o Sol. Ele está a 8 minutos luz da gente. A luz do Sol demora 8 minutos para chegar até aqui. Significa que se o Sol apagasse agora, a gente demoraria 8 minutos para descobrir. Para o mundo acabar, né? Tirando o Sol, existe uma estrela chamada Próxima, na constelação de Centauri. E ela está a 4 anos-luz da gente. A luz que a gente recebe dela foi emitida há 4 anos atrás. Se ela explodisse agora, nesse exato momento, a gente só ia descobrir em 2024. Tá? Então, quando você olha para o céu, você está recebendo luz que foi emitida há milhões e milhões de anos. Quando você olha para o céu, você está olhando para o passado das coisas. Pode ser que a estrela nem esteja lá ainda, mas, né? A luz dela foi emitida há tanto tempo que ela pode ter morrido já, pode ter apagado e a gente está recebendo luz dela ainda.